Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea, tô aqui com a Mari e hoje na nossa introdução uma musiquinha um pouquinho diferente e é para contar para vocês que a gente está fazendo esse podcast com o apoio da Equipotel. A Equipotel é uma feira, um evento que acontece aqui em São Paulo, já são 60 anos de história. E a Equipotel é uma feira que fala de hospitalidade. E esse ano eles estão com uma novidade, que é a construção de um estande representando uma guest house, que será intitulada In-House Experience. O espaço conta com a recepção, suíte, cozinha com bar, lounge, cômodo para home office e um quintal. Então, muita novidade, muita coisa sobre hospitalidade, tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje, porque a gente vai falar sobre hotéis. Não é isso, Mari? Isso mesmo. Tudo bom, Andréia? Tudo bom. Além disso, falando um pouquinho mais para a Equipotel, sobre a Equipotel, se vocês quiserem se inscrever, quem quiser visitar, tem o link no Instagram do blog e no Instagram do podcast. Dá para se inscrever e visitar, conhecer um pouquinho mais sobre o evento, né? Eles também vão ter palestras com arquitetos, especialistas em hospitalidade e hóspedes para divulgar o conceito dessas guest houses para o público do evento, né? Então, todos estão mais do que convidados para conhecer um pouquinho mais. E hospitalidade é um tema bastante interessante. Quando a gente fala de hotel, a gente não está falando, a ideia da gente aqui não é falar só de um hotel para dormir, mas é exatamente falar de hospitalidade, dos serviços, da cortesia, do pessoal que trabalha nos hotéis. Nós fizemos uma viagem recentemente para o Peru, tivemos várias experiências com a hotelaria, com hotéis incríveis do Peru. Fomos muito bem recebidos, então a hospitalidade eu acho que começa com todo o pessoal que trabalha no turismo, e o Peru foi um destino que encantou. Tô certa, Mari? Muito certa, a gente ficou impressionada com tudo, com vontade de voltar, e o tempo que a gente ficou lá não foi uma viagem assim super rápida, mas a gente queria muito ter ficado mais tempo em cada cidade, então assim, surpreendeu em todos os aspectos. A gente começou a viagem chegando por Lima, ficamos uma noite em Lima e foi uma cidade que surpreendeu. Mas a ideia do podcast aqui hoje é falar sobre os hotéis, né? Então eu vou tentar não me estender e não fugir muito caminho. Mas tem muita coisa para falar do Peru, então acompanha esse podcast e os próximos também, porque a gente vai fazer uma série de podcasts sobre o tema, sobre o destino, falando sobre os passeios depois. Então vamos lá, vamos falar sobre hotelaria em Lima. Eu fiquei hospedada em Lima, no bairro de Miraflores, que é o principal bairro turístico da cidade, que concentra mais de 80% dos hotéis em Lima. E fiquei hospedada no Pullman Miraflores. O hotel relativamente novo, um belíssimo hotel, uma simpatia na recepção, assim, uma decoração muito acolhedora também, né? E o point do hotel ali é o rooftop. O rooftop, eles têm um bar no rooftop, um restaurante, que inclusive recebe não hóspedes, né? E aí virou point. Numa segunda-feira à noite o bar estava lotado, cheio de gente tomando seu pisco sour, seus drinks e curtindo a noite peruana, a noite de Lima. E o que eu destaco assim da chegada, quem vai pela primeira vez para Lima, a aterrissagem, a gente vê uma cidade muito monocromática, né? Ela é toda meio marrom, e aí a gente não espera o que a gente vai encontrar realmente no bairro de Miraflores, Barranco e também nas redondezas. Então são contrastes, é um país de muitos contrastes, e depois que a gente vai descobrindo cada um deles e vai entrando em cada cultura e cada lugar, a gente vai vendo que são lindos. E mesmo esses contrastes faz parte ali da cultura deles e é bem legal. E a gente estava vendo os temas da Equipotel e eles falam justamente de design de interior, restaurante e spa e todo esse bem-estar, né, de receber e dos serviços. E a gente sentiu isso tudo na hotelaria do Peru, né? Então a gente vai falar um pouco tanto nessa categoria superior como numa categoria mais conforto também. Todos são hospedagens muito boas que surpreenderam.
E aproveito, nada a ver com o tema, porém, a gente tem recebido muita mensagem dos ouvintes do podcast chegando pelo WhatsApp falando: estava escutando o podcast sobre Nova York, sobre Paris e tudo. E é muito legal o feedback de vocês e a gente adora. Então, fica à vontade de entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por direct, a gente está sempre à disposição. E outra coisa que eu queria falar de Lima, a gente fez alguns passeios com um guia em Lima, a cidade me surpreendeu bastante, como eu já disse, né? E o que eu aprendi com a Maribel, nossa guia, Lima é uma cidade, Lima tá à beira-mar, o mar de Lima é gelado, mas estava cheio de surfista, exatamente do jeito que eles gostam, né? Um mar frio com ondas no Pacífico, e é frio o ano todo. O mar em Lima, e a temperatura da cidade, ela não tem uma grande variação térmica entre verão e inverno, e a cidade não tem chuva, nunca, não chove em Lima. No máximo que vai acontecer, assim, uma garoinha, mas não chove em Lima. Então ela é uma cidade de deserto, e ao mesmo tempo é uma cidade que tem bastante verde, essa coisa que a Mari falou, que a impressão que tem que é uma cidade de marrom, mas você anda pelos bairros, eles têm um sistema de irrigação, e os bairros têm praças, jardins, e muito verde, principalmente nessa parte mais turística. Então vale muito a pena passear por Lima. A gente ficou uma noite só lá e depois um dia no retorno, antes de vir embora, e Lima deixou vontade de ficar pelo menos mais um dia para conhecer outras coisas. O Peru tem 12 lugares reconhecidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então realmente é um país de uma riqueza histórica muito, muito grande. Isso tudo aliado a uma gastronomia com vários restaurantes premiados, uma hotelaria de alto luxo, uma receptividade incrível. Então, é fácil falar de que a gente gostou dessa viagem, mas enfim, Vale Sagrado. Vale Sagrado. A gente ficou hospedada no hotel Tambo del Inca, que é um hotel que está na cidade de Urubamba, ali assim, bem no meio do Vale Sagrado. Dali a gente saiu para fazer alguns passeios. Sobre os passeios todos a gente fala depois. E eu confesso que foi difícil para decorar esses nomes todos, né? Urubamba, Ollantaytambo, Chincheiros, mas a gente vai falar sobre todos eles aqui nos passeios, né? Então, no Vale Sagrado, o Tambo del Inca é um hotel 5 estrelas, é um hotel de luxo. Ele tá bem na beira do rio, que passa ali na região. Eu escrevi sobre o nome do rio. O nome do rio tá no post do blog, então vocês vão ter que acessar o blog e olhar as fotos lindas e maravilhosas do Tambo del Inca e para ver o nome do rio em Urubamba. Mas enfim, o hotel. O hotel tem uma decoração ao mesmo tempo clássica, contemporânea, né? E os quartos amplos, mas o que me encantou muito ali realmente tem tudo a ver, não com luxo, mas sim com hospitalidade mesmo, né? Um luxo simples, um luxo de receber bem. Então, desde a entrada, com as boas-vindas no hotel, a amplitude do hotel, a paisagem do hotel, as boas-vindas no restaurante, o café da manhã maravilhoso, e essa preservação e trazer essa parte da cultura presente tão rica do Peru em todos os momentos, no café da manhã e em alguns outros eventos do hotel, é uma coisa que te impressiona e que te envolve na cultura e no jeito do peruano, né? Então essa foi uma das coisas que eu gostei muito. E o Tambo del Inca realmente é uma referência ali no Vale Sagrado. O Vale Sagrado, agora que a gente já foi, né? A gente tá se achando muito expert. Mas agora que a gente já foi, o Vale Sagrado é composto por várias cidades. Então, na verdade, tem hotéis em diferentes cidades e todas são dentro do Vale Sagrado. Eu demorei tanto para decorar a palavra Ollantaytambo que agora quando eu falo eu me acho.
muito esperto. Ollantaytambo. Porque tem hospedagens em Ollantaytambo e em Urubamba, que é a maioria. Mas também tem em Marás, tem em Morai, tem vários outros lugares ali do Vale Sagrado. Mas quando você comenta com as pessoas, eu vou ficar no Tambo de Inca, é uma referência para todo mundo, porque realmente é um hotel num lugar privilegiado, com serviço privilegiado e com um espaço muito bem cuidado e muito bonito. E ficar no Vale Sagrado, tem muita gente que vai para Cusco, faz um bate-volta a Machu Picchu e acaba não se hospedando no Vale Sagrado. A gente achou que foi uma experiência muito linda, porque realmente, quando eu tava lá, eu falei, esse nome tem tudo a ver com o lugar. Ele realmente é um Vale Sagrado, pela paisagem e tudo. E a gente foi num outro hotel também, que fica no alto da montanha, no Vale Sagrado. Então, assim, a vista de manhã, acordar olhando aquele vale, foi a coisa assim mais inesquecível da viagem também. E o legal do Tambo de Inca é que você não precisa sair do hotel para sentir ali a cultura, porque ele tem as lhamas ali dentro, que é a coisa mais fofa. A coisa mais fofa. Não só as lhamas, mas também eu fiquei muito impressionada, e eu não sabia que a gente ia fazer a visita também. Eles têm aquelas mulheres que fazem a tecelagem, né? Fazem a lã, fazem o preparo. E dentro do hotel eu tive toda a explicação de como eles fazem as cores, né? Tudo com corante natural. Ela explicou pra gente cada um dos corantes, cada uma das cores, mostrou como é que faz. E no dia seguinte eu também tive essa explicação no centro têxtil, né? Na cidade de Chincheiros. Então foi muito legal. Então realmente o hotel traz isso tudo para dentro, ali para dentro, para o hóspede, para a gente conhecer e curtir um pouco dessa cultura. E aí eu dei comidinha para as lhamas, tirei foto com as lhamas, né? E elas são com as lhamas não, com as alpacas. Alpaca. Nossa, eram 2 alpacas, Mari. Não, porque muito lá fofas, tem uma branca e uma lhama marrom. E tem a alpaca. Inclusive eles ensinam a diferenciar uma lhama de uma alpaca, que é a parente do guanaco e dos outros bichinhos parecidos. São 3 lãs principais que eles usam muito e que são típicas, né? A lhama, a alpaca e a vicunha. A vicunha é um animal selvagem. Também aprendi isso lá num dos centros têxteis que a gente visitou. Então, muito legal, porque foi uma viagem de muito aprendizado também. Foi, a gente sabe que o vermelho vem da cochonilha, mas eu nunca tinha visto alguém esmagar uma cochonilha na minha frente para tirar o vermelho. Mas não só, e é muito engraçado, né, que ela fala, vou sacrificar a cochonilha, e aperta a cochonilha na palma da mão e tira a cor vermelha. Mas tem a cochonilha seca que faz o preto. Muito interessante. E se você acha que o azul é artificial, não. O azul também é uma cor natural, também feita lá de umas plantas, de umas ervas. E o melhor, esse pra mim foi o melhor. No dia, essa eu tenho que contar aqui. A lã, eles tiram a lã do animal, fazem a tosquia, tiram a lã do animal, que o animal nunca tomou um banho, né? Então a lã tem que ser lavada. E eles lavam também com shampoo natural, que é feito com uma raiz. E me contou a moça que recebeu a gente, muito simpática, que a raiz é usada também para fazer shampoo e que ela previne os cabelos brancos. E aí eu perguntei... Tarde demais, Andréia. Pois é, eu perguntei para ela muito simpaticamente, tipo assim, será que vai funcionar para mim? E ela falou assim, não... A gente previne, mas não faz milagre. Paciência, já estou com os cabelos bem brancos e não tem mais jeito. Mas realmente, toda a hotelaria que a gente ficou e que a gente recomenda e tá no post do blog são lugares que a gente teve uma experiência além da hospedagem, né? Além de uma cama e um bom chuveiro, a gente teve muito mais. Então, é gostoso de falar por causa disso, né? Foi o Peru, estamos apaixonadas. Estamos apaixonadas pelo Peru, não vejo a hora de voltar. E aí, assim, eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho, pulando um pouquinho a sequência dos hotéis, porque aí eu vou fazer um paralelo com o Palácio del Inca. Porque são hotéis exatamente da mesma rede, os dois fazem parte da Luxury Collection da Marriott, né? Tambo del Inca e Palácio del Inca, em Cusco. E são hotéis que, sendo da mesma rede, sendo da mesma brand da rede, da mesma marca, né, da Marriott, são completamente diferentes em termos de estrutura,
de quartos, de decoração. O Palácio del Inca está no centro histórico de Cusco, do lado do Templo do Sol. Ele tem uma parede, que é uma parede inca, ele tem vários lugares preservados que são da arquitetura, que são incas ainda, né? E tem uma decoração mais clássica, com quartos diferentes, quartos mais contemporâneos, quartos mais clássicos, com obras de arte. O hotel é um museu, e a única coisa que é muito parecido nos dois é realmente esse acolhimento, essa hospitalidade, essa simpatia que deixou a gente tão encantada. Mas são hotéis que te trazem muito do Peru quando você está ali dentro. E um parênteses também, porque a gente está falando de uma hotelaria 5 estrelas, né? No entanto, a hotelaria do Peru tem um valor inferior comparado com a hotelaria norte-americana ou europeia, ou mesmo aqui do Brasil, alguns hotéis 5 estrelas, e eles têm um preço bom, assim, nessa categoria, né? Então, também faz sentido gastar um pouco mais no Peru nesse item hospedagem, porque realmente a gente vai ficar surpreendido se comparar com o mesmo valor em outros destinos. Achei isso. Com certeza, isso é uma coisa que acho que é um investimento e um mimo que vale a pena, e são hotéis de excelente categoria, são hotéis de categoria 5 estrelas, de luxo, mas que te hospedam de uma maneira muito familiar. Eu falo família porque é aquela coisa assim, de aconchego, de casa. Né? Porque pode ter gente que se assusta. Viaja justamente para não estar com a fugir família. Da família. Então para não usar a família, que não pode ser polêmico, mas assim, te dá uma receptividade, de fazer você se sentir à vontade em casa. Isso. E o Peru também tem, como também tem muita comida gostosa, muita fruta e muito tudo, né? Então os cafés da manhã também são super bem servidos, e pro gosto do brasileiro também cai super bem. Então vale a pena incluir também os cafés das manhãs. Tanto o Tambo del Inca quanto o Palácio del Inca, eles têm uma estação peruana, né, de comida andina, cheia de coisas diferentes ali do que é típico da região, mas é uma cozinha internacional no café da manhã. Frutas maravilhosas, como a Mari falou, um abacaxi delicioso, nossa, que abacaxi bom. E várias outras frutas também, tudo muito gostoso, pães, café da manhã americano também, com ovos, bacon, o que você quiser. Então ali tinha de tudo. Vamos lá, vamos continuar. Saindo do Vale Sagrado, a gente foi para Águas Calientes, que é o Machu Picchu Pueblo, que é de onde sai o ônibus para ir para Machu Picchu, né, a cidadela mesmo. E a gente optou por ficar 2 noites lá, para justamente ficar com calma e fazer 2 passeios para a cidadela. Então, o hotel foi importante, porque não foi só uma noite rápida dormida, foram realmente 2 noites e para desfrutar o lugar realmente. A gente ficou hospedada no Sumac Hotel, que fica 400 metros de onde sai o ônibus para Machu Picchu, bem ali no centrinho. Aliás, assim, Águas Calientes é um lugar pequenininho, vive do turismo para Machu Picchu. Então você vai encontrar ali restaurantes, hotéis e lojinhas, né? É o que tem na cidade. Mas o Sumac, uma arquitetura incrível, para não dizer o contrário, porque, nossa... A natureza é linda, para não dizer que tem um monte de prédio inacabado, um monte de coisa assim que a gente se assustou. Como uma cidade que recebe milhões de turistas por ano, tá toda mal acabada, mas depois a pracinha eu achei bonita. Não pode olhar ao redor. Mas a gente entendeu que como ali muita coisa não pode ser construída justamente por ser uma cidade toda
no meio ali da natureza, quase um parque, né? Então, assim, tem muita coisa que foi construída e não pôde ter continuidade. Então, ficou, assim, um monte de obra inacabada. Mas, mesmo assim, a cidade acolhe super bem, milhões de restaurantezinhos ali, comida de rua, gastronomia elaborada, coisas simples, barzinho de noite. Nossa, uma loucura, Aguascalientes. E no Sumac Hotel a gente chegou em Aguascalientes e fez um passeio já. Fomos direto para Machu Picchu, né? A gente nem chegou no hotel. Aliás, essa é uma coisa maravilhosa de uma hotelaria ali em Aguascalientes, que você chega, não tem carro na cidade, né? Na cidadezinha. Você chega de trem e faz o que tem ali a pé, e o outro transporte que tem é o ônibus que vai para Machu Picchu. Não tem carro, não tem nada. Mas para quem está hospedado no Sumac, você vai ter um carregador esperando você para pegar as malas, levar para o seu hotel. E dali a gente foi direto pegar o ônibus para subir a Machu Picchu. E aí chega assim, o auge da viagem. Se bem que nessa viagem não teve um auge, a viagem foi o auge. Foi só auge. Foi só auge na viagem, era um uau atrás do outro, enfim. Mas assim, já subimos logo na chegada para Machu Picchu. A última saída para Machu Picchu do ônibus é às 2 horas da tarde. Eu cheguei em Aguascalientes por volta da 1 e pouquinho, e a gente já foi direto ali para pegar o ônibus. E as minhas malas, quando eu voltei, estavam já no meu quarto. Assim, maravilhoso. E mais maravilhoso ainda, depois de voltar de caminhar daquele uau todo, daquele auge todo, assim, de conhecer Machu Picchu, chegando às 6 horas da tarde de volta no hotel, um drink maravilhoso nos esperando de boas-vindas antes de chegar naquele quarto e ter uma cama deliciosa para descansar. Então, assim, só tenho lembranças boas do lugar. De Aguascalientes. Não, e é incrível, daria para fazer um podcast inteiro de Aguascalientes. A gente faz para contar todos os detalhes e todas as dicas. Voltaria e ficaria. Muita gente não dorme em Aguascalientes, por isso que eu tô falando, porque ou sai direto de Cusco ou sai do Vale Sagrado. Mas eu achei inusitado ficar lá. Recomendo. Super recomendo. Fiquei 2 noites. Eu não achei que foi demais de jeito nenhum. Eu entendo que tem gente que tem menos tempo para conhecer e quer conhecer mais coisa. E aí acaba fazendo assim, chegando num trem muito cedo, sobe para Machu Picchu, faz a cidadela de Machu Picchu, desce, pega o trem de novo para ir embora. Ou volta para o Vale Sagrado ou já volta direto para Cusco. Acho que é bem mais cansativo. Ficar ali dá um diferencial na viagem, dá uma coisa assim. E a hotelaria é muito gostosa. Então, para quem quiser, para quem está procurando um hotel de maior categoria em Aguascalientes, a gente recomenda o Sumac. Eles têm um restaurante muito gostoso também. É um lugar que apresenta experiências para o cliente. Eles têm um jantar de 6 tempos, eles têm uma coquetelaria. Ok, eles fazem uns drinks muito interessantes e diferenciados que foram feitos ali pelo chefe de gastronomia do hotel, né? Tem uma experiência de você aprender a fazer alguns drinks. Então, isso é muito legal. E você pode, inclusive, fazer um jantar mais íntimo. É um lugar também para fazer uma comemoração, para estar com uma pessoa especial. Ele também tem esse diferencial que eu achei bem legal, que a gente conheceu no hotel. E a outra questão também, quando muita gente, né, que faz o roteiro para vários destinos, tem como hotel só um lugar para dormir e passar o dia inteiro passeando. E é super válido em vários destinos. No Peru, eu achei que o hotel é uma parte importante da viagem, por como tem uma altitude muito diferente da nossa, a gente volta dos passeios muito cansada. E não é assim um cansado de caminhar, é um cansado mesmo de falta de oxigênio, né? Porque tem menos. E então, até a gente se adaptar, demora. Então, o hotel é o seu espaço que você vai querer ficar uma parte do dia, ou para sair mais tarde de manhã, ou para voltar na hora do almoço, ou para chegar um pouco mais cedo e descansar. Então, eu acho que lá, tanto em Cusco como Lima, nem tanto porque é no nível do mar, mas em Cusco, Vale Sagrado e Aguascalientes, eu achei que é interessante ter um hotel melhor, justamente para ter um bom descanso. Eu recebi uma dica de
2 ou 3 guias com quem a gente saiu, todos eles conversaram com a gente, por isso, na verdade. É muito importante você tomar muita água e você descansar para aclimatar quando você chega na região. Então, você ter uma estrutura de um hotel para você descansar, curtir o hotel e se acostumar com o lugar para não ter problema com a altitude, né? É importante. E essa história da água também é muito importante, que o hotel tenha esse cuidado. Eu tinha pelo menos 2 litros de água por dia no meu quarto. E eu experimentei, mas não gostei do chá de coca, mas eu adorei um outro chá que eles fazem que é muito parecido com o chá de hortelã, né? E que também ajuda no mal de altura, que é o chá de munha. Inclusive, eu achei que foi uma propaganda que não bateu com... Porque todo mundo falava, lá tem a coca, tem o chá de coca, tem o chá de coca. E lá mesmo, as pessoas falavam, não toma o chá de coca, toma o chá de munha. Exatamente. Outra coisa que o guia recomendou, assim, nunca tome o chá de coca depois do meio-dia, porque ele tem uma quantidade de cafeína muito grande, né? Então, ele te deixa mais agitado. Ele ajuda na oxigenação, mas deixa a pessoa mais agitada. Então, que você só tome, se for tomar, só tome até o meio-dia. Agora, já o chá de munha não tem essa contraindicação. E ele ajuda também. Então, chá de munha é a dica. Muita água, chá de munha e descansa um pouquinho antes de fazer as caminhadas, né, para você se aclimatar numa boa cama, num bom hotel. E aí a sua experiência vai ser mais do que perfeita. Eu quero voltar para o Peru. E a nossa viagem terminou em Cusco, mas depois a gente vai gravar mais um podcast com a Thaís, e que continuou a viagem para Arequipa e o Lago Titicaca, e também foram hotéis incríveis, e a continuação da viagem dela foi muito linda, então a gente vai trazer ela aqui depois para contar essa parte. Em Cusco, também, como a Andrea já adiantou, a gente ficou no Palácio del Inca, que é da mesma rede do Tambo del Inca, e também Também a gente ficou 2 noites no Aranha, que é um outro hotel também, 4 ou 5 estrelas. Ele fica ali mais perto da Praça de Armas, em Cusco. Está muito bem centralizado, muito bem localizado. Tem um dos restaurantes famosos que em Lima, o chefe tem uma estrela Michelin. Tá bem pertinho do hotel ali também, a gente conheceu o restaurante. E o Aranha é um hotel museu. Ele tem diversas obras de arte do período da colonização, da escola cusquenha, obras de arte europeias também. É um acervo particular dos donos do hotel, né? E inclusive tem um tour guiado de 45 minutos, ele é autoguiado, né? Você vai com um fone de ouvido para conhecer as obras de arte. Então, os corredores do hotel, e nos quartos também existem algumas obras, mas os corredores do hotel são é um verdadeiro museu, né? Para quem gosta dessa parte histórica, gosta de museu, gosta de obras, mobiliário, né? Isso é um hotel muito legal para conhecer. Também com um café da manhã muito bom. E eles têm um restaurante, o jantar pode ser no próprio hotel. Essa é uma coisa que eu achei interessante, né? Como a Mari falou, os passeios deixam a gente mais cansado fisicamente por essa falta de ar. Então, chegar no hotel, tomar um banho, sair de novo, curtir a noite, não era uma coisa que eu tinha muita disposição para fazer. Então, estar num hotel que tem um bom restaurante também fez uma tremenda diferença. Curtir a noite, nossa, a gente chegava tão cansada, mal via a noite. E Cusco tem muita coisa para fazer, inclusive a gente se dividiu, a Andrea foi para um lado, eu fui para o outro, a gente fez atividades diferentes justamente para poder ter essa visão bem ampla de tudo que tem para fazer lá. Conhecemos guias diferentes também, conhecemos tipos de atividade, passeio diferente, então, inclusive hotéis diferentes, né? E aí a gente vai contando aos poucos, tem post no blog, e a gente ajuda a montar um roteiro personalizado com muito, muito prazer, porque é um destino que a gente ficou apaixonada. Então, dos lugares que eu conheci, eu tenho que falar a palavra aqui, porque eu também demorei para aprender, que nem você demorou lá no Itaitambo. Aí eu fui conhecer Sacsayhuama.
Sacsayhuama. Não é o máximo conseguir falar isso. Depois de 2 dias eu aprendi a falar. Então a gente foi no sítio arqueológico de Sacsayhuama. Nos arredores de Cusco. E a gente sabe a diferença entre Moraz e Mará. Não, Mará. Morai e Marás. Morai e Marás. A gente precisa voltar, ainda temos muito a aprender. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem está planejando o Peru, escuta as nossas dicas, porque não é para fazer uma viagem muito rápida, porque tem muita coisa para conhecer. É um destino para investir em hotéis e aproveitar bastante, e é um destino para ir muitas vezes. E se você gostou do nosso podcast, curte, compartilha, comenta, compartilha com os amigos, divulga pra gente ficar mais conhecida e pro nosso podcast poder crescer mais. Muito obrigada. E eu quero receber uma mensagem no WhatsApp. Eu estava ouvindo seu podcast do Peru. E outro dia eu recebi uma que também foi muito fofa, de uma cliente que comentou no Stories que eu tava fazendo, porque eu faço pouco Stories, né? A Mari faz muito mais do que eu faço pouco, e eu fiz stories falando. E aí ela comentou o seguinte: eu ouvi a sua voz, me lembrei tanto do podcast. Eu falei assim, foi tão fofa. Então, comentem mais, a gente fica super feliz. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!